Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com a Tamiris Sarti. Bem-vinda novamente, Tamiris. Obrigada, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. É um gosto. A Tamiris já esteve aqui no canal a falar sobre a lua pré-natal, não é? Por isso, se ainda não viste a outra partida da Tamiris sobre a lua pré-natal, aconselho, quando acabares de ver este vídeo, vai ver o outro vídeo sobre a lua pré-natal. Também foi um vídeo muito interessante que poucas pessoas, se calhar, conheciam essa técnica ou essa abordagem ou essa ferramenta que a astrologia nos traz. E nesse vídeo a Tamiris dá exemplos, mostra o caso, então é um vídeo também para tu veres, mas vamos focar no vídeo de hoje para falar sobre a história da astrologia na perspectiva astrológica. E para nós começarmos a falar sobre este tema, se calhar vou passar a palavra à Tamires para ela falar um pouco do seu percurso académico e depois como é que ele se conecta à astrologia para hoje falarmos deste tópico tão importante. Eu tenho essa passagem pela história, né, eu sou formada em história, a minha formação acadêmica é na área de história. Eu fiz mestrado e doutorado em história também, defendi minha tese no ano passado, no ano retrasado, na verdade. E em paralelo eu fui fazendo esse percurso no estudo da astrologia, né, fiz o curso ali na Saturnália e hoje sou professora, já dei aula de história, mas hoje eu sou professora de astrologia. Então esses 2 caminhos andam bem juntinhos, né, bem paralelos juntos aí na minha vida. A princípio as pessoas acham que é uma coisa muito diferente, muito difícil, né, muito estranho, que não se conecta, não se dialoga, uma coisa eh, muito mais truncada, né, muito mais ali né, meio que científica, essa ideia da história como uma essência quase exata, né, e a astrologia como uma arte, né, algo bem desconectado desse universo, então na cabeça das pessoas é algo que são 2 artes muito diferentes, mas eu insisto que são artes, assim, pelo menos na minha experiência, são artes muito parecidas, assim, são ofícios bastante, tipo, surpreendentemente parecidos. Acho que não é à toa que eu conheço vários astrólogos historiadores também. Acho que tem um quê de buscar essas narrativas, né, essas narrativas, essa história do passado, essa história do futuro, né, eh, acho que são artes que se conectam muito, né, de traduzir também universos, tempos, né, para o nosso É muito período. interessante. Isso, por acaso, uma das coisas que torna-se muito evidente quando se estuda até a história, quando se estuda a história da astrologia, percebe-se, para estudar a história da humanidade, rapidamente vais perceber que a astrologia também, em muitos momentos, está associada à história da própria humanidade, não é? É difícil dissociar uma coisa da outra, porque as duas andaram, não é, a par, durante tantos e Sim, tantos anos. sim, sim. É muito a É história da uma sociedade é e a história da astrologia. todo um conhecimento humano, né, de É muito fato. incrível. É isso, Eh, então nós, deixa-me, vou permitir, agora no outro vídeo, se vejo agora, quando vis o vídeo da Lua para Natal, eu lá nesse vídeo digo, a Tamires vai voltar ao canal para falar sobre um tema muito interessante, porque eu lancei este desafio à Tamires de falar sobre a questão do Brasil na perspectiva astrológica, juntando estes dois mundos, a parte da história e a parte da astrologia, que a Tamires tanto domina. E a Tamires trouxe-nos aqui uma partilha muito interessante e também trouxe-nos alguns slides para nós vermos, que eu vou passar agora a mostrar a Tamires. E por isso vamos começar então a falar sobre esta grande conjunção Júpiter-Saturno. Tamires, como é que isto se liga à história do Brasil? é, bom, a gente quando, né, você me chamou para falar um pouco sobre o mapa do Brasil, né, os mapas do Brasil, acho que, qualquer astrologia mundana, né, que é a astrologia que cuida desse tema dos grandes eventos, né, dos eventos mais longos do que uma vida e tal, a astrologia política ou mundana, ela é sempre muito polêmica, né, porque é difícil a gente definir o início de uma nação, por exemplo, né, o início de um evento tão, historicamente longo, grandioso e tal. Então, eu acho que o recurso aos mapas de grande conjunção é um é um recurso muito valioso, porque eles permitem a gente ver, dentro de qual ciclo, de qual bojo, eh, determinados eventos acontecem.
Você estava falando daquele vídeo que a gente gravou sobre a lua pré-natal, e de alguma maneira o mapa da grande conjunção talvez esteja para a astrologia mundana, assim como o pré-natal está para a natividade, né? Porque é dentro daquele ciclo aonde vão se dar os principais acontecimentos, né? Daquele processo, daquela nação, daquele país, né? Daquela natividade. Então a gente tem, aí eu trouxe para a gente conversar um pouco 3 mapas, né. Eu quero focar no segundo, mas esse primeiro, acho que ele é muito importante, porque ele justamente marca esse encontro de Júpiter e Saturno, né, o último encontro entre Júpiter e Saturno, eh, que deu origem ao mapa mais utilizado pelos astrólogos brasileiros, né, como sendo o mapa do Brasil, que é o mapa da Declaração da Independência, que é o segundo. Então, a Declaração da Independência do Brasil, ela acontece em 1822 e, logo depois, portanto, aí, né, um ano depois, menos de um ano depois, dessa grande conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Áries. Calculei aí para o Rio de Janeiro, que viria a ser a primeira capital brasileira, né, foi no 19 de junho de 1821, às 14h19. Acho essa grande conjunção muito importante para pensar as coisas que acontecem ali naquele período, né. A gente sabe que as grandes conjunções, elas acontecem, sempre no mesmo humor, como se chama? No mesmo elemento, né, durante 200 anos. Então, a gente tem, 200 anos aonde essa grande conjunção de Júpiter e Saturno, que acontece a cada 20 anos, elas acontecem em Leão, Sagitário, Áries, Leão, Sagitário, Áries, Leão, Sagitário, Áries. Essa conjunção de 1821 é a última conjunção no signo de Fogo que a gente viveu. Porque depois dela veio 200 anos de conjunções em signos de terra, né. E agora, mais recentemente, a gente tem, as grandes conjunções em signos de ar. A gente está vivendo a segunda, né, que aconteceu agora, no ano de 2020, 2021, não me lembro exatamente. Acho que foi Foi um dezembro de 21 de dezembro de 2020, salvo erro, que foi é, em Aquário, em exatamente. aquário, né, foi ali nos primeiros graus de aquário. Antes disso, né, a gente teve esses 200 anos de Júpiter e Saturno se encontrando em signos de terra, e antes disso ainda, a gente teve 200 anos de Júpiter e Saturno se encontrando em signo de fogo. 1821 foi a última grande conjunção de Júpiter e Saturno em signo de fogo. E eu acho que ela marca um período de mudança ali muito grande, né, então a gente imagina 1821, essas conjunções aconteceram desde dos anos 1600, mais ou menos, né, 600, 700, 800. A gente tem todo um período aí de colonização, de grandes navegações, de mercantilismo, né, pensando no que tange essa história em comum entre o Brasil e Portugal, né. São 200 anos de fogo, né, dessa expansão, que eu costumo dizer que é a Europa colocando fogo no resto do mundo, né, literalmente. No Brasil muito, né. E o Brasil traz isso no nome, né, traz essa o Brasil é a brasa, né, traz esse fogo no próprio nome também. Então, tem um momento aí, essa década de 1820, ela traz o esgarçamento, né, a inevitabilidade das mudanças, históricas, né, que vão ocorrer com Júpiter e Saturno em signo de terra. Então, essa última no signo de fogo me dá a sensação de abrir aquele período ali, aqueles 20 anos aonde as pessoas vão tentar desesperadamente manter, aquilo que havia sido conquistado, aquela forma de viver dos últimos 200 anos. Faz sentido o que eu estou falando? Claro que sim, não é? As pessoas que há uns que gostam muito da mudança, mas quem tinha o controle vai ficar triste, de alguma forma. Exata exatamente. É aquela sensação que a gente sente hoje
diante de um começo de, né, de grandes conjunções em signos de ar, a gente sente essa sensação de, instabilidade, né, de que as coisas estão fugindo das nossas mãos e para onde as coisas vão e tal. Principalmente porque a última foi touro, agora é aquário, então tem uma coisa, um esfacelamento, né. E na época, acho interessante trazer isso que a gente está vivendo hoje, porque para a gente entender, ter essa empatia com as pessoas historicamente também, né. Elas viviam essa sensação de que a chama estava se apagando, né, e quem está no poder, vai perder o poder, ou de que isso é inevitável ali, né. Então, esse é um período em que vai acontecer a proclamação da independência do Brasil, né, o Brasil até o momento é colônia de Portugal, e é claro, a gente tem o mapa da descoberta, entre aspas, do Brasil, que é lá de 1500, os mapas são infinitos, os mapas que a gente pode usar para ler o Brasil, né. Mas o que se usa mais ainda hoje em dia, pelos astrólogos brasileiros, é o mapa da independência que viria logo depois dessa grande conjunção, que é um mapa, que é dentro desse período justamente aonde, eh, há um esforço muito grande de se manter as estruturas como estão colocadas, de se manter o poder, né, na base da força, da maneira como está colocado aí. Então Áries é um signo, eh, caloroso, né, é um signo quente, seco, é um signo de Marte, é um signo agressivo, então essa imposição, né, do poder pela espada ali na época, ela é algo, muito marcante, né. O que me chama atenção nesse mapa são várias coisas, né, mas o que eu queria focar aqui é nesse Saturno em Áries, porque o fato, dessa grande conjunção acontecer no signo de Áries, ela fala que necessariamente Saturno está em queda. Existe um sofrimento de Saturno nesse período, né, porque, né, é uma condição essencial dele, Saturno não gosta, tem uma grande debilidade quando passa pelo signo de Áries. E Saturno são as estruturas, são as instituições, é tudo aquilo que perdura ao tempo, né, a estrutura óssea de um corpo, são as instituições sólidas, né, de um país, são aquelas pirâmides que a gente até hoje descobre, né, debaixo da Amazônia, assim, aquela coisa que resiste ao tempo, né. E um Saturno em queda, ele me remete a um fogo nas instituições, sabe, assim, me remete a algo que é a história submetida ao capricho de um rei, ao capricho de uma manutenção de poder, né. E é exatamente isso que acontece durante esse período, né. Vocês, né, ou as pessoas em Portugal estão vivendo a Revolução Liberal do Porto, né, que havia começado em 1820, exigindo a volta de Dom João VI, que estava no Brasil, pra metrópole, né, para Portugal, e é nesse período aonde acontece essa cisão. Então, Portugal tem o Brasil como colônia. Em 1808, Dom João VI havia vindo para o Brasil fugido de Napoleão, com a ajuda da Inglaterra. A passagem da corte, né, são 15.000 pessoas que vêm junto com ele e tal, é muito impactante para o Brasil, que até então era uma colônia, e passa a ser tratado como parte desse reino, né, inclusive elevado à condição de Reino Unido, passa a poder comercializar com países, né, na verdade, especialmente com a Inglaterra, independente da da dos impostos portugueses, né, que também era uma condição da Inglaterra para ajudar a fuga do Dom João VI. E aí o que acontece é que o Brasil alcança alguma certa autonomia, isso tudo a gente está falando entre elites, né, porque a massa das pessoas está se lascando, entendeu? Continua a escravidão, continua todo mundo péssimo,
Mas falando daí em termos de história política, é isso que está acontecendo. A elite brasileira está com as asinhas de fora, no Brasil a gente usa essa expressão, né? As asinhas de fora, tá soltinho, querendo comercializar sem pagar imposto para Portugal, e Portugal tá numa crise, né? Porque os ingleses estão se sentindo no direito de cobrar também, né? E Napoleão está querendo ver o circo pegar fogo. Então, Dom João VI é obrigado a voltar a ter essa pressão para que Dom João VI volte para Portugal, e ele deixa o filho dele como príncipe regente do Brasil, né? Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I é a pessoa quem declara a independência do Brasil. E isso é tão surreal de ser falado, a gente aprende isso desde criança na escola, mas até hoje, quando eu falo, essa frase sai da minha boca, eu sinto estranhamento, porque é muito absurdo, de fato, que a independência de país tenha sido proclamada pelo próprio monarca, né, colonizador. Então é exatamente isso que o Brasil vive, né? O Brasil ele não tem uma história de revolução de fato pela independência. E eu acho que essa é uma das maiores feridas que a gente tem no país e que a gente colhe os malefícios disso até hoje. Então, esse mapa da grande conjunção Júpiter-Saturno me remete a essas estruturas tentando se manter desesperadamente a qualquer custo no poder, né? Independente das estruturas ou de qualquer coisa de civilidade, que Saturno é o grande maléfico, mas ele traz esses limites, né, da civilidade também, e isso sendo jogado para o alto em nome de uma monarquia, né, de uma monarquia armada, né, como é essa figura terrível de Áries, né, quando a gente olha esse lado tirano de Áries, né? Então tem uma tirania que está colocada aí. Esse Saturno, visto pelo mapa do Rio de Janeiro, que era a capital até então que viria a ser a capital do Brasil, que já estava sendo a capital administrativa, onde Dom João VI morava, traz esse Saturno na casa 6, né, esse Saturno em queda na casa 6, então traz também uma condição de servidão, né, do povo brasileiro, um país extremamente escravocrata, né, uma estrutura extremamente escravagista aí. E o povo, regente do ascendente, né, no mapa de mundana, o ascendente é sempre o povo, né? E o seu regente representa o povo, e o povo brasileiro representado por esse Marte exilado, né? Um Marte que está em Touro, que está enfraquecido também. Então, sobre esse mapa, era isso que eu queria comentar. Uau. Aí, se você quiser passar para o próximo, Vamos aí a então ver gente... o próximo. Já estou super encantado com essa história, que realmente faz todo sentido. Nós olhamos para o mapa e ver depois essa parte histórica que nós todos aprendemos, de repente refletida nesta grande conjunção, é absolutamente incrível, Tamires. Vamos Sim, então ver o próximo mapa. Ui, eu acho que passei para o mapa. Exatamente, mapa é 2. esse. Bonito e Pirana. Esse mapa aí, ele é o mapa mais usado, sabe? Que esse mapa ele é muito fidedigno, na minha opinião, ao projeto que se estabeleceu, ao projeto de país que foi criar, que começou a se criar naquele momento, né? Acho que diante da inevitabilidade, né, das coisas mudando necessariamente, as colônias como tocadas até então não seria mais possível, né? E eu acredito que ali foi pensado um planejamento mesmo do que seria esse país, né? Aí a gente tem esse grito do Ipiranga, que hoje a gente sabe, né, é muito mais uma construção ali, uma romantização do que foi essa independência, do que de fato uma mudança efetiva, até porque era difícil ter uma mudança efetiva se o declarador da independência era o herdeiro do trono da metrópole, né?
Então é uma coisa estranha, né, porque daí morre o rei, quem assume o trono de Portugal é o rei é o imperador do Brasil, sabe. É uma coisa muito louca isso. É muito É mu estranho mesmo. é muito absurdo, né. Mas existe um projeto, o que que a gente vai fazer então com esse lote, chamado Brasil, o que que a gente vai fazer com ele, né, o que que a gente as elites portuguesas brasileiras estão disputando isso e estão pensando o que que elas querem com isso, assim. Eh, o spoiler elas não querem acabar com a escravidão, essa é uma das principais questões, né, o Brasil é o último país no mundo a abolir a escravidão, e a cidade onde eu estudei especificamente foi a última cidade do mundo a abolir a escravidão, que é Campinas, né. E isso está marcado nesse mapa. De que maneira? O ascendente desse mapa, então o mapa do Grito do Ipiranga, né, supostamente, proclamado por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30, em São Paulo, na província de São Paulo, traz como ascendente o signo de Aquário. O ascendente, como eu falei anteriormente, no mapa de mundana, né, no mapa de astrologia mundana, representa o povo de determinado território para onde você está calculando aquele mapa. Então aqui, esse ascendente aquário representa os brasileiros, o povo brasileiro, né, regido, portanto, por Saturno, né, que se encontra em Touro, no signo de Touro, na casa 4 desse mapa. Esse Saturno aí, a 9 graus de Touro. Saturno, ele é o planeta que representa os agricultores, historicamente, né, astrologicamente, é essa representação de Saturno, tanto é que ele é representado por uma foice, né. Então, o povo brasileiro, nesse projeto, né, efetivamente em 1822, mas nesse projeto de país, é um povo essencialmente agrário, é um povo essencialmente composto por trabalhadores da terra, né. Saturno também representa os miseráveis e os desvalidos e os marginalizados, né. Isso tudo são situações em que a gente encontra no mapa nesse mapa, né, por conta dessa representação de Saturno e no Brasil, tanto no Brasil império, né, que se forja a partir desse momento, quanto no Brasil de hoje. Porque Saturno ele vai ser longo, né, essa história é muito longa, assim, o Brasil é essencialmente colonial e agrário até hoje, né, porque essas estruturas não foram rompidas, né, elas, só foi feita a manutenção sobre elas. Então quando Portugal, muitos anos depois, vai perder o poderio, essa dependência vai se tornar de outros, né, desse estrangeiro e tal. Então, esse Saturno tem uma música de um cantor brasileiro, que eu não sei se você conhece, chamado Zé Ramalho, que chama Vida de Gado. Eu acredito É, que sim, mas aconselho qualquer pessoa, olha, se estiveres a ver, vamos ao YouTube a seguir, procurar pela música gente, para ouvir. essa música é de arrepiar, assim. Esse cara, o Zé Ramalho, ele entendeu, assim, essa ferida desse mapa tá naquela música, em que ele fala: "Ê, ô, ô, vida de gado, povo marcado, ê, povo feliz". É esse Saturno, de fato, cuidando do gado, né. O Brasil é o grande exportador de gado, hoje no mundo, né, e você anda pelo interior do Brasil, e o Brasil é um grande pasto, até hoje. É uma grande fazenda, o Brasil é um fazendão, né. E Saturno, a duras penas, nessa casa 4 que representa o território do país, sob o signo do touro. Então, esse mito do povo pacífico, né, desse povo boa praça. Então, a gente tem essa fama no mundo de povo pacífico, povo amigável, povo, né, ameno, povo manso, né, um povo gado de fato. E isso está nesse mapa também. Eu não quero dizer com isso, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, eu vou deixar uma referência para vocês no final desse vídeo, para que vocês procurem, assim, muito entusiasticamente, para vocês procurarem um trabalho que diz o contrário disso tudo que a gente está dizendo.
Por quê? Porque esse não é o mapa do Brasil, esse é um mapa do projeto de Brasil, né. Não é verdade que o brasileiro é um povo manso, né, um povo amigável, pelo contrário, o Brasil é o país que mais mata, LGBTs no mundo. O Brasil, mata uma quantidade infindável de pessoas, todos os dias, sabe. Isso também está nesse mapa, através desse Marte. Então, quando a gente olha na oposição desse Saturno, a gente tem um Marte em Escorpião, que é um Marte que está no meio do céu, né, está lá no auge desse céu, e que representa naturalmente as Forças Armadas, né. Então a gente tem, uma força muito grande nesse mapa do militarismo de maneira geral. Então é uma mansidão, supostamente natural do povo, que na verdade é forçada por esse Marte. Então a gente tem uma força armada que ela literalmente se opõe ao próprio povo brasileiro. A gente tem uma condição estrutural desse mapa onde a polícia e o próprio exército ele não está em defesa ou em amizade, né, em ajuda não está ajudando esse povo, ele está se opondo a esse povo. Então a gente também tem um projeto de país aonde, o povo é o próprio inimigo das Forças Armadas. Então a gente não batalha, a gente não se envolve a gente não tem um histórico de se envolver em guerras, em disputas, pra fora, né, da América Latina, principalmente, mas a gente tem uma mortandade, enorme dentro do território brasileiro, que tem a ver com essa oposição de Marte em Escorpião a Saturno em Touro. Marte representando as Forças Armadas, Saturno representando o povo brasileiro. Então, uau, acho que para mim essa é uma das coisas mais É fortes nesse incrível. mapa. E infelizmente, e é uma das coisas que faz eu achar que esse mapa é muito infelizmente é um mapa que fala muito, né, sobre a nossa história, no sentido de não do que é, mais uma vez, né, mas daquilo que se planejou fazer, do plano que se tinha, né. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa matar os indígenas. A gente precisa subjugar o povo, a gente precisa explorar o povo nessa grande roça que a gente vai fazer desse país, né. Então é isso, acho que essa é uma das coisas mais fortes nesse mapa. A fortuna em Escorpião fala também da maldita sorte dos militares, né. Os militares são uma praga, assim, no país, sabe. Tudo que entra isso faz com que tudo que entra nesse lugar do militarismo, ele tenha uma chance muito grande de se tornar, hegemônico, sabe, porque esse Marte ele está na casa 10, que é a casa do governo. A casa 10 do mapa de Mundana representa o governo. Então quem governa são os militares, né. Ou através da Então força, não é? Há um governo através que da impõe sempre a força sobre o povo. exatamente. E é muito interessante pensar que, enfim, a gente vive depois de 22, né, depois de Dom Pedro I, que de fato será obrigado a voltar para Portugal, ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, para cuidar do Brasil, o filho tinha 12 anos na época, inclusive, e Dom Pedro II é quem vai governar o Brasil até, 1890, 1889, quando vem a proclamação da República. E quem proclama é o imperador, né, imperador que armado, né, e quem proclama a independência é um marechal, né. E depois disso, no século XX, a gente tem 2 ditaduras longuíssimas, né, o Estado Novo e depois a ditadura militar, né. E até hoje a gente tem um domínio, né, até queria deixar já para deixar uma dos nossos, eh, dos nossos produtos que entraram no momento popstar, no hype internacional, né, que é o Ainda Estou Aqui, o filme,
estrelado pela Fernanda Torres, que fala justamente sobre isso. Fala, inclusive, sobre uma família de elite, uma família endinheirada, que também foi morta, também foi subjugada pelos militares. Então, é uma história muito latente, essas pessoas não estão presas, nunca foram punidas, nunca foram nada, elas estão até hoje disputando o poder através desse novo fascismo, né, que a gente vive hoje através do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, do Trump, do trumpismo aqui na América. Por outro lado, é até uma coisa interessante da gente pensar que o melhor presidente que o país já teve, né, que é o presidente que hoje está em exercício, que é o Lula, ele é uma pessoa, ele é um metalúrgico, né? E ele tem o Sol a 3 graus de Escorpião. E o ascendente em Escorpião. E ele é um líder sindical, metalúrgico, né? E é uma pessoa extremamente marcial, extremamente guerreira desse ponto de vista. Então, Marte como regente não só das Forças Armadas, mas também dos operários, né? Então, a única chance que a gente teve diante desse plano foi emplacar aí uma figura tão marcial quanto, né? Mas foi a única que a gente emplacou sem ser das forças militares, de fato. Outras coisas que me chamam a atenção nesse mapa, que eu gostaria de comentar, esse Júpiter e essa Lua em Gêmeos. Júpiter, aí mais uma vez, mais um ponto de desolação para o Brasil, né? Júpiter que representa as leis, os professores, os mestres, né? Essas figuras de autoridade também, de sabedoria, numa condição de exílio. Então, um país que menospreza muito os professores, né? Todo conhecimento, não é um país, o plano aí não é um país criado para que se tenha universidades. É um país criado para que se tenha gado e pronto. Para que as pessoas trabalhem e pronto, né? E o povo aí também é correpresentado pela Lua sempre, né? Mas conjunta esse Júpiter e na casa 5, que é a casa da festa. Então, pelo menos a festa estava liberada aí, né? Eu acho que foi o alento, assim, desse plano e ao qual a gente se aproveita, né? Para mim, esse Júpiter exilado, ele representa muito os festejos do rei do Congo, os festejos que são ao mesmo tempo religiosos e pagãos, né? E essa esperteza, essa agilidade ao mesmo tempo que está colocada por essa Lua em Gêmeos e também por esse Mercúrio em Virgem, né? O Brasil, o plano de Brasil aí tem um Mercúrio exaltado. Então, de fato, em termos de rede social, em termos de memes, nós somos muito bons e muito rápidos. E a A gente difundir. não tem o que fazer, né? Então, tem esse lado mercurial, profundamente mercurial do povo brasileiro aí, que é muito destacado também. Mas tem um historiador, tem um professor de história no Brasil, o nome dele é Simas, Luiz Antônio Simas, e ele diz, né, existe a expressão recorrente de que o Brasil é o país que deu errado, né, um país que não deu certo. E ele sempre insiste na perspectiva de que o Brasil deu certo para o que se propôs, é que o que se propôs era muito ruim, né? Então, a gente está aqui vivendo essa lástima, né? E quando ele fala isso para mim ressoa muito esse mapa. O Brasil deu certo enquanto esse plano, né? Enquanto um plano de perpetuação da colonização, infelizmente, né? Como que a gente resolve isso? Só uma revolução. Acho que é isso. Claro. Tem que fazer um segundo Grito do Ipiranga, parte 2, e escolher o mapa mais interessante. Exatamente. Exatamente. E aí, se você quiser colocar o próximo mapa, é um mapa que eu não tenho tanta familiaridade,
é o mapa da Proclamação da República, que veio em 1889. Só em vocês verem, em 1808, Dom João VI veio para o Brasil. Em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência, entre aspas. Foi embora, deixou o filho como príncipe regente, Dom Pedro II, que imperou no Brasil até 1889. Ou seja, do 60 momento em anos, foram quase 100 anos. Foram quase 100 exatamente. anos aonde foram 80 anos, de domínio da coroa portuguesa sobre o Brasil, num Brasil que já estava inevitavelmente independente. Entende? É muito bizarro isso, assim, é muito bizarro, né. E ele só vai sair do poder para entregar o poder, para entregar o trono para um militar, né. Esse é o mapa da proclamação da República, que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889. Ali fazia um ano que a escravidão havia sido declarada, né, pela princesa Isabel. Abolida, abolida. Abolida, né, declarada abolida, né, abolição da escravidão em 1888, assinada pela princesa Isabel, né, pensando desse ponto de vista da história, eh, política, institucional. E aí a gente tem essa proclamação. Trouxe ela, só não vou me deter muito a ela, né, acho que eu já falei bastante, mas trouxe ela porque eu acho que ela ressoa, ela ecoa muito do mapa anterior, muitas coisas do mapa anterior. Uma delas, é claro, o Marte, mais uma vez, no meio do céu, aqui cravado no meio do céu. O meio do céu do Rio de Janeiro estava a 2 graus de Libra, Marte está a 2 graus de Libra. Ah, Marte em Libra pelo menos está exilado, não tá domiciliado. Não adianta, porque o Marte exilado, ele pode ser mais cruel, né, mais, covarde. Eu acho que a covardia é uma palavra muito forte desse Brasil republicano, sabe? Principalmente quando a gente fala, mais uma vez, das forças armadas, assim. Então, mais uma vez, esse destino, né, uma proclamação da República feita por um marechal com Marte cravado no meio do céu, acompanhado do lote da fortuna, mais uma vez, né? E o regente da Casa 10, né, que seria o governante, exilado, né, representado por essa Vênus que está no signo de Marte, Mercúrio, que está no signo de Marte, o Sol, que está no signo de Marte. Então, todo mundo levantando a moral desse Marte que está no meio do céu, inclusive o ascendente e Júpiter, né, que estão no signo que exalta Marte. Ascendente aqui vem com um signo, mais uma vez, agrário, né, um signo de Saturno, só que dessa vez com uma novidade: esse Saturno não está mais na casa 4, esse Saturno está na casa 9. E isso, para mim, representa muito, me traz muito a imagem do que se tentou fazer com o povo brasileiro desde então, né. O Brasil se forja aí no início do século XX como que a gente faz um país em cima disso, né. Porque depois da independência, a independência foi só uma forma de empurrar com a barriga ali o inevitável e conseguir aí tirar um pouco mais o leite desse gado, entendeu. 80 anos depois, com a inevitabilidade, com o fim da escravidão, né, antes tarde do que mais tarde, com o fim da escravidão em 1888, a grande pergunta das elites durante esse período, né, das elites brasileiras é: o que é o Brasil? Né, o que é o Brasil? Como que a gente constrói um país do futuro? Como que a gente vê, uma perspectiva para uma galera que, né, tipo, quem que é o brasileiro, né? Aí mistura do indígena com o negro, com não sei o quê, vai começar todas essas teorias e tal. Mas, sobretudo, a elite brasileira gostaria que o Brasil não fosse negro. Acho que isso é uma coisa muito marcante do ponto de vista político e intelectual durante esse período.
começa uma luta da elite branca brasileira, né, descendente majoritariamente de portugueses, para fazer com que o Brasil seja o país do futuro. E para ser o país do futuro não pode ser um país negro. É essa a mentalidade da época, né. Então a gente vê um povo aí que está na casa 9, um Saturno, mais uma vez agrário, mas que está na casa 9, que é a casa do estrangeiro. Então ninguém é exatamente brasileiro, né. Vamos importar os italianos para embranquecer a raça, vamos importar alemães, né. Até hoje a gente tem colônias no Brasil, alemãs, as pessoas se autodenominam como colonas, né, e tal. E essa é uma realidade vivida até hoje, né, um Brasil estrangeiro, um povo que é estrangeiro na própria terra. Eu acho que essa é uma das novidades que esse mapa traz. E mais uma coisa que reforça o mapa anterior, Júpiter em queda. Então, mais uma vez, a figura da lei é totalmente fragilizada, diante dessas circunstâncias todas. Incrível. E a Lua na casa 8, não é? Que também é um apoio ao povo, também está numa situação complexa para a Lua. Exatamente, né, a Lua como co-significadora do povo aí, ela está morrendo, né, ela está na casa 8, que é a casa da morte, a casa é uma casa de invisibilidade aí, e está minguando também, né, não é uma situação muito. É um mapa que é cheio de debilidades, é interessante, não é? É pena ser um mapa de uma nação, entre aspas, é pena subjetivamente, mas é pena é daqueles mapas que sejam um mapa de uma nação, porque tem muitos planetas que estão débeis e que apontam para situações realmente tensas que, pronto, parece que a história do Brasil tem vindo a replicar ou reconstruir estas narrativas de uma forma muito, infelizmente, evidente, não é? Parece Aham. que é muito complexa a história que o Brasil está a desenvolver e estes mapas realmente são bons espelhos para nós entendermos todas estas temáticas. Sim. Enfim, é isso, desculpa, fiz uma uma Não, mas não se fala pessimista, que a gente também não está num dos melhores momentos, né, mas de fato, eu acho que são coisas muito estruturais, assim, é meio difícil saber por onde realmente se constrói um lugar mais salubre, sabe, mais possível de viver, assim, aqui. Porque realmente, a gente aguenta um nível de violência, de injustiça e de brutalidade, a gente se acostumou, né, com um nível desse tipo de coisa muito alto, assim, é meio assustador mesmo, assim. Eu trouxe algumas indicações pra galera que está ouvindo a gente, que eu acho que seria muito legal, assim, se o pessoal pudesse procurar. Eu sou apesar de eu ser historiadora, eu não sei, eu estou longe de ser uma das astrólogas barra historiadoras que estudou melhor esses mapas, então tem outras referências muito legais. A gente tem né, um astrólogo no Brasil que é o Fernando Fernandes, que é uma grande inspiração para mim. Ele tem um site chamado constelar.com.br, já deve ter passado aqui pelo canal esse site. E nesse site tem alguns textos que eu acho muito interessante para vocês ampliarem aí a ideia né, sobre esses mapas todos. Um deles é o mapa da Proclamação da República, onde ele vai defender que esse é um mapa subvalorizado, um mapa que a gente trabalha menos, e de fato a gente trabalha menos. E ele fala que é um mapa muito contundente, ele traz ali alguns pontos muito legais para ver que esse mapa precisaria de mais, pode dizer mais ainda para a gente, até em termos de previsão do Brasil, de eleições presidenciais e tal. Então esse é um texto que está lá no site dele que eu gostei. E tem um outro que ele faz um mapa da vinda da família real fugida para o Brasil. Então, 1808, quando Dom João VI foge para o Brasil, é dentro de uma lunação específica. Ele vai usar essa mesma lógica que a gente usou aqui de grande conjunção, só que falando da lunação dessa viagem. Também traz um monte de outras perspectivas, só para a gente entender também que não é só esse mapa que fala, né, tem vários outros mapas que podem falar desses projetos de Brasis aí. Tem um outro texto que não é dele, mas também está na Constelar, que fala sobre o horário documentado da independência do Brasil.
aonde eles vão pegar os documentos históricos e vão justificar um pouco também do mapa que eu trouxe aqui, né, por que 4h30, né, exatamente da tarde, por que que a gente foi chegando nesse horário e tal. Também é muito interessante. E por último, eu tenho uma outra indicação, que é da página do site da Saturnália. Na Saturnália a gente faz pesquisas, né, os alunos egressos, eles têm a opção de fazer TCCs. E tem uma colega nossa, né, que foi aluna da escola, chamada Thais Silva, que fez o mapa astral da revolta dos malês, que é uma das grandes revoltas desse período do Império, do Brasil Império, que eu estava falando aqui, desse século XIX. É uma grande revolta que ocorre na cidade de Salvador, e que é deflagrada ali pelos negros escravizados, né, pelos africanos escravizados muçulmanos que vivem em Salvador, que são os malês. Então ela pega o mapa da revolta dos malês, né, e ela trabalha, tem um TCC sobre isso, está no saturnalia.com.br/biblioteca, e aí vocês vão lá, tem todos os TCCs ali, um deles é sobre o céu de Salvador, a revolta dos malês, que é essa revolta que ocorre em 1835 e que ajuda a gente a pensar nesses outros Brasis. Acho que essa é a perspectiva mais otimista, mais propositiva que a gente pode ter, né, de pensar que, na verdade, o Brasil é uma miscelânea, né, a gente tem uma das principais revoltas brasileiras de escravizados muçulmanos, assim, é uma coisa muito, eh muito específica, né, mas que é algo super importante na nossa história, essa cultura muçulmana. A gente vai vendo através dos malês o quanto eles tiveram uma incidência sobre a nossa cultura, até no uso de roupas brancas, nos rituais de matriz africana, no Ano Novo e tudo mais. E vai mostrando esses mapas das revoltas, das insurgências, né, das insubmissões, que vão trazendo para a gente essas possibilidades de respiro, sabe? Essas possibilidades de existir para além desse plano de país que foi proposto em 1822. Incrível. Muito obrigado, Tamires, por todas essas referências e também eu vou deixar na descrição do vídeo, por isso, se quiseres parar o vídeo e tirar os apontamentos que a Tamires disse, faz, mas se quiseres também ir à descrição do vídeo, eu vou deixar todos estes links para tu poderes atingir ao chegar a este sítio, destes textos, estas partilhas, muito importantes, porque realmente é um assunto. Foi o que a Tamires disse no princípio, não é? Normalmente, quando nós estamos a falar de mapa de um país, não podemos dar só uma data, porque não é? Um país não se cria numa data específica. Há um conjunto de mapas, de conquistas, de batalhas, de guerras, às vezes de gritos e piranga, que vão construindo um país. Então é difícil, mesmo o mapa de Portugal, o mapa de qualquer país, dizer o país começou neste dia, nesta hora, neste sítio. Isso é muito complexo, não é? Porque o território é muito grande para poder ser todo tomado só de uma vez. Por isso é muito interessante nós irmos olhando para estes mapas todos e acho que foi aquilo, vendo as repetições, porque há coisas que se vão repetindo, não é? Por exemplo, temos dois ascendentes regidos por um Saturno, não é? Temos o regente um Aquário por Saturno, Capricórnio por Saturno. Há uma recorrência de Saturno, não é? Nestes mapas que nós vimos e outras recorrências que vão vendo. E é muito interessante ver isto. Tamiris, quem quiser saber mais sobre si, sobre o seu trabalho, o que é que anda a fazer, fala-nos aí dos seus projetos, Tamiris, agora, nesta fase. É, bom, eu tenho um podcast, né, meu carro-chefe é esse, como vocês viram eu falo muito, então eu tenho um podcast para falar para valer, onde eu entrevisto pessoas também, chama Astrologuês, você encontra no Spotify, no Castbox. Eu estou nesse momento diversificando também as plataformas onde vocês vão poder encontrar, mas na maioria das plataformas já está disponível, né. Vou começar a colocar ele no YouTube também, então tem a página do Astrologuês aqui para vocês seguirem também no YouTube. Procura por Astrologuês. Astrologuês escreve assim como se fosse português, Astrologuês, que é a linguagem da astrologia, né. No Instagram, a gente tem o @astrologuês.fluente, que é a página, né, que eu vou alimentando, vou conversando com a galera e tal. E em breve
a gente vai ter um site no ar também, com textos, com possibilidade de busca, por nomes, né, e tudo mais. Então, a página do site é astrologuesfluente.com.br. Em breve vai estar bonitinho lá disponível para vocês também, para a gente tirar também os textos, não ficar tão dependente aí dessa colonização aí do Zuckerberg. Do digital, né? Nós estamos a falar antes de começar a gravar, a colonização digital que está a haver. Então, eu acho que é um Exatamente, movimento, é muito interessante que as pessoas estão a começar a tirar as coisas das redes sociais, porque a qualquer momento as coisas podem ganhar outras características, não é? Então temos que nos exatamente. preparar Isso, a gente está e trabalhando há muito tempo de graça para eles, e é isso, a gente pelo menos, assim, precisa defender o nosso trabalho, né, ter um certo, certo. nível mínimo de autonomia, assim, não ficar tão vulnerável. Excelente, Tamires. Por isso, todos estes links, o canal do YouTube, do Astrologuês, Instagrams, está tudo na descrição do vídeo, por isso vai até lá, subscreve. Se ainda não segues a Tamires no seu perfil, no Instagram, no podcast, segue, acompanha, porque também é muito interessante. Os vídeos são muito giros, os podcasts são muito interessantes, por isso acompanha. Porque eu subscrevo aquilo que, ou reforço o que eu também dizer que vou dizer. Ela também faz muitos vídeos sobre temas muito giros, convida outros astrólogos, então é uma temática também. Partilhamos o mesmo princípio, que no fundo é divulgar a astrologia, difundir a astrologia em português. Então, os astrologuês também fazem esse trabalho, mas mais na plataforma podcast. Mas já sabemos que um dia destes vamos poder também ver a Tamires no YouTube, onde já tem um vídeo, por isso já podes ir ao teu YouTube do astrologuês, já está lá um vídeo muito giro com o rapper. É rapper ou é Sim, DJ? é um DJ. isso. É o DJ que está lá no canal da É, o Tamires. DJ Por isso, mais Tamires, importante do Brasil, o KLJ, ele, tem uma entrevista muito giro, como você é diz, muito. giro com ele. Em breve vai ter mais coisa legal aqui para vocês também. Maravilha. Tamires, muito obrigado por ter vindo partilhar mais uma vez a sua sabedoria aqui no canal. Um gosto. Muito obrigado mesmo. Muito Espero que obrigada, eu gostou que desta, agradeço. desta partilha, maravilha. E a ti ficaste connosco até ao fim. Eu reforço, relembro-te para subscreveres o canal, deixares uma mensagem, enviares um comentário, ires até os Instagrams do Descobre Astrologia, até o Instagram do Astrologia Fluente, partilhar este vídeo com quem gosta da história da astrologia. E mais uma vez aqui nos comentários, deixa o comentário construtivo, porque estes assuntos de história às vezes podem ser um bocadinho mais. Cada um tem a sua opinião, então vamos todos criar uma ideia construtiva e agregar a opinião de um, vamos aprendendo, partilhando, e todos nós vamos começando a ter uma perspectiva diferente. Muito obrigado por teres visto este vídeo, um grande dia para ti e até o próximo vídeo aqui no Descobre Astrologia.